Saudações, seja bem-vindo. No presente vídeo vamos dar sequência às nossas aulas sobre direito processual civil e hoje olharemos sobre o nosso tema que já está aqui em antemão, ligado aos pressupostos processuais e, portanto, hoje a minha abordagem girará em torno daquilo que é a legitimidade processual. Por isso eu convido-lhe já a assistir o vídeo até o fim para que possa aprimorar as suas técnicas jurídicas sobre esta questão e, se for novo no canal, eu convido desde já a inscrever-se, a deixar o seu gosto, comentário, sugestão ou crítica, ativar o sino para que o YouTube lhe possa notificar sempre que nós subirmos vídeos novos e compartilhar, caso queira, o máximo que puder para que os nossos conteúdos possam alcançar o máximo número de pessoas possíveis e deste modo possamos também contribuir para a sua cultura jurídica. E se ainda não sabe, eu sou o Jorge Reis e este é o Jusbie. Bem, como nós vimos na nossa aula anterior, não obstante aqui a existência da personalidade judiciária e da capacidade judiciária, em determinadas circunstâncias, será necessário também que esses indivíduos tenham efetivamente a aptidão de poder praticar atos no processo. Imaginemos aqui, por exemplo, A, que já é até maior de idade, no entanto, tem efetivamente a capacidade judiciária e pode estar de per si em juízo, tu não pode, no entanto, intentar uma ação onde não tem efetivamente qualquer ligação. Imaginemos que, num caso concreto, B deveu um bem a C. Não pode A, não obstante ter a capacidade e a personalidade judiciária, intentar uma ação contra B, porque não tem efetivamente legitimidade. E, portanto, é aqui onde vai operar. É sobre isso que nós vamos aqui abordar. O que é efetivamente legitimidade? Na verdade, se nós olharmos para o respaldo legal, no caso, o artigo 26º do nosso Código de Processo Civil, nós não vamos encontrar efetivamente um conceito sobre legitimidade, mas sim, no seu número 1, encontramos aquilo que é o critério do interesse, olhando para o interesse ativo e o interesse passivo, e por outro lado, no número 3, encontramos um critério supletivo. Logo, não existindo um conceito sobre isso, nós tivemos que recorrer à doutrina e, portanto, aqui vamos apresentar um conceito sobre legitimidade. No entanto, a legitimidade consiste na capacidade de um sujeito titularizar ou numa relação jurídica processual, ou seja, trata-se, em suma, da aptidão reconhecida pela lei para que o sujeito efetivamente pratique os atos processuais independentemente de qualquer representação, ou seja, possa ser citado, possa apresentar a sua contestação, réplica ou tréplica, etc, etc. Portanto, meus caros, é essa efetivamente a legitimidade. Porém, como eu já disse inicialmente, existem várias formas de apresentação da própria legitimidade. Critério do interesse. Meus caros, é o primeiro critério para podermos aferir se a pessoa tem ou não tem legitimidade. E este critério do interesse subdivide-se em dois ramos essenciais, ou seja, pode ter o interesse ativo e pode ter o interesse passivo. Bem, olhando aqui para aquilo que estabelece o nosso esquema, temos aquele que tem interesse em demandar, é autor e, portanto, tem o interesse ativo. E aquele que tem interesse direto em contradizer é o réu, eu tenho aqui autor, mas podem considerar réu, e, portanto, tem interesse passivo. Meus caros, olhando assim, podemos aqui fazer-nos lembrar para a questão dos direitos subjetivos. Né? Temos aqui no nosso canal já um vídeo sobre direitos subjetivos e lá nos afloramos que o direito subjetivo consiste naquela imposição que a lei dá ou confere a uma pessoa concreta de exigir de outrem um determinado comportamento positivo ou negativo. Consequentemente, aquele indivíduo que ganha esse direito é efetivamente o autor, porque tem interesse ativo na ação. E, por outro lado, o outro indivíduo tem o dever de sujeição e, consequentemente, é o réu no processo e tem o interesse passivo. Logo, meus caros, só para fundamentar isso, podemos aqui olhar para o nosso artigo 26, número 1, que estabelece o seguinte. Artigo 26, conceito de legitimidade. O autor é parte legítima quando tem interesse direto em demandar e o réu é parte legítima quando tem interesse direto em contradizer. Meus caros, está aqui, está perfeito, temos respaldo legal sobre essa questão e, portanto, relativamente ao interesse, essas são as formas de
existência da legitimidade, ou seja, interesse ativo e interesse passivo. Portanto, olhando mais uma vez para o exemplo que eu apresentei há pouco tempo, B, no caso concreto, é o indivíduo que feriu os direitos subjetivos de C, porque não pagou a dívida, e, portanto, B tem interesse passivo na relação jurídica e, consequentemente, relação jurídica processual, e, por outro lado, C. Este, por sua vez, tendo sido o indivíduo que foi efetivamente violado o seu direito, deverá ter o interesse ativo e, portanto, tem interesse em demandar B. Não poderá A, no caso concreto, porque A não tem interesse, porque não interferiu na relação jurídica processual. Meus caros, relativamente ao critério supletivo, o número 3 do artigo 26º é claro relativamente a isso e deixam-me cá fazer a leitura do artigo número 3, que estabelece o seguinte: na falta de identificação da lei em contrário, ou seja, se a lei não estabelecer outra questão, isso aqui é uma exceção, são considerados tutelares do interesse relevante para o efeito da legitimidade os sujeitos da relação material controvertida. Meus caros, em regra, todo aquele indivíduo que está efetivamente no processo, que está na relação jurídica material controvertida, é o indivíduo que tem legitimidade no que diz respeito ao caráter supletivo. Ou seja, quando não for possível determinar a legitimidade em função do interesse ativo ou passivo, nós vamos determinar em função daqueles indivíduos que sejam parte na relação jurídica material controvertida. No entanto, esta situação aqui vai suscitar na doutrina uma certa querela, na medida em que os nossos jurisconsultos algumas vezes têm essa de estar aqui a discutir ideias, estar a discutir teorias e, portanto, existem duas correntes ou surgem duas correntes essenciais. Temos, por um lado, a teoria subjetiva, e já falamos que subjetiva tem que ver com sujeitos, com pessoas, e, por outro lado, temos a teoria objetiva. Segundo a teoria subjetiva, somente poderão ser considerados legítimos os sujeitos da relação material controvertida. Perfeito, aqui não há muito o que se dizer. E, por outro lado, quanto à teoria objetiva, nós somente poderemos determinar quem é sujeito ou quem tem legitimidade no processo após o tribunal ter ouvido todas as partes e também verificar as provas produzidas no processo. Sem isso acontecer, automaticamente não seria possível determinar a legitimidade. Portanto, olhando para essas duas teorias, nós vamos ficar com a teoria subjetiva, porque é efetivamente a que mais é acolhida aqui na nossa jurisprudência, e por outro lado, a própria doutrina também efetivamente diz-nos que é a teoria subjetiva a mais aceite e, portanto, sempre que não for possível determinar a legitimidade através do interesse, nós vamos ter que olhar para aqueles indivíduos que efetivamente estão a intervir no processo. Meus caros, posteriormente a isso, é necessário agora que a gente olhe para uma outra situação, pluralidades de partes. Exatamente, como eu vos disse há pouco e olhamos para o exemplo aplicado, aparecia B e C como B, que era o sujeito passivo, na medida em que é o réu no processo, e C, que era o sujeito ativo, porque é o autor no processo. Em regra, os nossos processos a nível judicial envolvem apenas duas partes, em regra. No entanto, poderá ser triangular, na medida em que também temos aqui o tribunal, que surge como um sujeito intermediário na relação jurídica processual, na medida em que, através da sua imparcialidade, vai avaliar o caso concreto, a relação jurídica material controvertida e, por fim, vai decidir. Porém, em determinadas circunstâncias, poderão existir mais de dois sujeitos, ou seja, podem existir vários réus, dois ou mais réus, ou dois ou mais autores. E quando estivermos perante essa situação concreta, estaríamos perante a pluralidade de partes. Bem, essa pluralidade de partes, como podem observar aqui no nosso esquema, está subdividida também em algumas formas essas que obedecem certos critérios. Primeiramente, assim como ocorreu lá na legitimidade simples, o critério do interesse, meus caros. Critério do interesse. Interesse ativo, interesse passivo, e aqui nós acrescentamos um terceiro, que é o interesse misto. Quando é que haveria uma pluralidade de partes ativa? Claramente, quando dois ou mais autores demandam conjuntamente um único réu. Perfeito. Meu caro, agora vamos olhar aqui na questão do exemplo já apresentado inicialmente. Na verdade, A deveu dinheiro a B e C também deveu dinheiro a B.
Portanto, A também já ganha legitimidade, como vimos inicialmente. Não tinha nenhuma legitimidade porque não era parte na relação jurídica, mas aqui já é. E assim sendo, poderão A e C intentar ou demandar B, no caso, um único réu. Há aqui uma pluralidade ativa ou não há? Há dois autores e há um único réu. No entanto, quando é que haveria a pluralidade passiva? A pluralidade passiva existe quando um autor demanda simultaneamente dois ou mais réus. Meus caros, podemos aqui olhar para um exemplo e apegando-nos ainda na dívida. No caso concreto, A e B, no caso A e B, devem algum dinheiro a C. Consequentemente, se é credor de ambos e sendo credor de ambos, deverá ter aqui o interesse ativo na relação jurídica e vai demandar ambos. Assim sendo, existe um único autor e existem vários réus. Automaticamente há uma pluralidade de partes, essa pluralidade é uma pluralidade passiva e não ativa. E mista? Mista é claramente simples quando existem vários autores e vários réus. Havendo vários autores e vários réus, no caso vamos acrescentar aqui D, A e B devem dinheiro a C e D e, consequentemente, C e D são credores de A e B e vão intentar uma ação contra eles simultaneamente. Há aqui, efetivamente, uma pluralidade de partes mista. Relativamente ao momento da formação, ou seja, quando é que pode existir efetivamente a pluralidade de partes? Nós vamos verificar que existem dois momentos, pode ser um momento inicial ou um momento sucessivo. O inicial, quando a lei exige, desde o início, que devam intervir no processo duas ou mais partes, ou mais sujeitos. Não é? E, por outro lado, sucessiva, quando até a lei não exige que no início devam intervir dois ou mais sujeitos, entretanto, poderá, no desenrolar do processo, existir uma intervenção de um terceiro. No caso concreto, podemos aqui olhar para título de exemplo para os incidentes de habilitação. Exatamente, meus caros, incidentes. Nós já temos aqui no canal um vídeo onde abordamos sobre os incidentes e desde já eu convido-lhe, se estiver a ver o vídeo, para que possa assistir também para perceber o que são incidentes, efetivamente, quando é que podem ocorrer, quando é que não podem ocorrer e, no entanto, o incidente de habilitação é efetivamente um indivíduo ou um elemento preponderante para que exista uma sucessão ou uma pluralidade de partes sucessiva. E, portanto, meus caros, estamos aqui a dizer habilitação. Muito provavelmente, alguns de nós já tenham participado em um processo de inventário. O inventário existe quando, por exemplo, A falece e deixa patrimônio. Deixando patrimônio, será necessário que este patrimônio seja transferido para a esfera patrimonial dos seus herdeiros. Consequentemente, imaginemos que num caso concreto, A faleceu e deixou apenas B como seu sucessor ou seu herdeiro. Nesse contexto, B inicia com o processo de inventário para ver o patrimônio na sua esfera jurídica. Sucede, porém, que no desenrolar do processo aparece C, que também arroga-se titular ou herdeiro de A. Assim sendo, C, por sua vez, deverá levantar um incidente de habilitação, no artigo 371, de modos a que o tribunal poderá aferir se ele é ou não sucessor de A. Assim sendo, se comprovar isso, automaticamente o tribunal vai dar a possibilidade dele suceder no patrimônio de A. Portanto, número 1, estabelece o seguinte: a habilitação dos sucessores da parte falecida na pendência da causa para com eles prosseguirem os termos da demanda pode ser promovida tanto por qualquer das partes que sobreviverem como por qualquer dos sucessores e deve ser promovida contra as partes sobrevivas e contra os sucessores do falecido que não forem requerentes. Portanto, meus caros, há aqui efetivamente essa possibilidade de surgir aqui uma pluralidade de partes sucessiva e o incidente de habilitação é efetivamente exemplo disso. Porém, dando sequência aqui relativamente ao momento, é um outro critério, temos ainda o critério ligado à fonte. Meus caros, fontes, já falamos sobre fontes de direito, perfeito. Provavelmente você deve saber que as fontes de direito são as formas de revelação das normas, ou das normas exatamente. No entanto, quais são as formas de revelação
da pluralidade de partes. Na verdade, nós temos aqui três formas essenciais. Por um lado, temos a legal, quando é a própria lei que determina que, naquele caso concreto, devem intervir dois ou mais sujeitos. Temos a convencional, que existe quando deriva da própria convenção das partes. As partes estabelecem no contrato, por exemplo, que em caso de demanda só poderão intervir no processo dois sujeitos ou mais, não é? E por outro lado, temos aqui a própria natureza da relação ou situação jurídica, ou seja, quando determinada situação jurídica obriga que as partes devem intervir. No entanto, todas essas figuras, ou todas essas formas ou fontes de pluralidade de partes poderão dar lugar aqui a duas figuras essenciais, nomeadamente o litisconsórcio e a coligação, tendo em conta que o litisconsórcio ainda poderá ser necessário ou voluntário. Meus caros, é importante que vocês efetivamente consigam perceber isso. Bem, dando sequência ao nosso tema, vamos agora olhar para o litisconsórcio voluntário. Mas antes de falarmos sobre o litisconsórcio voluntário, é necessário que vocês percebam o seguinte, meus caros. Litisconsórcio, como já vimos, existe sempre que há necessidade de intervenção de duas ou mais partes. Há aqui pluralidade de partes e, portanto, há litisconsórcio. Entretanto, esse litisconsórcio pode ser voluntário. Voluntário quando, na verdade, não há aqui uma exigência da intervenção de todas as partes. E estamos aqui a falar de partes. Pode ser que esse interesse possa ser ativo ou passivo. Podem existir vários réus ou vários autores. Logo, se, no entanto, existir aqui a possibilidade de intentar uma ação onde o interesse até é plural, mas a lei não obriga que intervenham efetivamente os três ou os dois, aqui é atendível, porque é um litisconsórcio voluntário, não é necessário. No entanto, temos aqui um conceito simples disso, temos aqui um conceito que estabelece o seguinte: a pluralidade de partes resulta apenas da vontade das partes, ok? Daí aqui há uma simples acumulação de ações, conservando cada um dos litigantes uma posição de independência em relação ao outro. Estaremos perante, assim, um interesse conscindível. Cindível, na medida que o interesse aqui é divisível, pode ser dividido tranquilo. Porém, se olharmos aqui para o artigo 27, atenção, eu disse aqui tem 29, mas não é 29, é 27. Se olharmos aqui para o artigo 27, vamos encontrar claramente a consagração legal do litisconsórcio voluntário, que estabelece o seguinte: número 1. Se a relação material controvertida respeitar a várias pessoas, a ação respectiva pode ser proposta por todos ou contra todos os interessados. Mas se a lei ou o negócio for omisso, a ação pode também ser proposta por um só ou contra só um dos interessados, devendo o tribunal, nesse caso, conhecer apenas da respectiva quota parte do interesse ou da responsabilidade, ainda que o pedido abranja a totalidade. Meus caros, é isso que eu estava a lhes dizer. Litisconsórcio, regra geral, dá lugar aqui à pluralidade de partes. Entretanto, no caso concreto, o litisconsórcio voluntário, poderá o tribunal ainda assim atender, mesmo se uma só das partes intentar a ação. Ok? Mesmo se uma das partes intentar a ação. Assim sendo, o tribunal, nessa avaliação, deverá ter em conta, por um lado, apenas o interesse das partes. Apenas o interesse da parte que der lugar à ação, não a totalidade. Vamos lá ver. Temos aqui efeitos. Quais são os efeitos do litisconsórcio voluntário? Claramente que, se a lei permite, automaticamente não há aqui um caráter de ilegitimidade. Independentemente de só uma das partes intentar a ação, não há ilegitimidade. Está aqui. A não intervenção de algum dos compartes não gera qualquer ilegitimidade, devendo o tribunal conhecer da quota parte do interesse da parte ou partes que intervieram. Exemplo, temos aqui dois. Por um lado, o compossuidor e, por outro lado, o comproprietário. Meus caros, vamos agora aqui olhar para o nosso Código Civil. Né? Eu tenho aqui já ele aberto, o Código Civil, e, no entanto, o Código Civil, temos aqui a questão da composse. Meu caro, o que é composse? Posse, por sua vez, temos, no artigo 1251, o conceito de posse. Entretanto, o que é composse? Composse existe quando dois indivíduos são possuidores de um único bem. Perfeitamente. No caso concreto, eu sou possuidor de uma esferográfica, imaginemos.
consigo, que assiste o vídeo. Entretanto, existe um terceiro que vem e esbulha a posse. Do ponto de vista legal, nós dois, como compossuidores, devemos obrigatoriamente intentar, ou devemos, ou podemos ambos conjuntamente intentar a respectiva ação de restrição da posse ou providência cautelar de provisória de posse. No entanto, no caso concreto, podemos também, individualmente, ou só um de nós, intentar a ação ou requerer a providência cautelar. Porque se olharmos aqui para o artigo 1286, que eu já fiz a questão de sublinhar, estabelece o seguinte: cada um dos compossuidores, seja qual for a parte que lhe cabe, pode usar contra terceiro dos meios facultados nos artigos precedentes, quer para a defesa da própria posse, quer para a defesa da posse comum, sem que o terceiro seja lícito opor-lhe que não lhe entregue por inteiro. Meu caro, está aqui. Independentemente de só um de nós dar a entrada da ação, ou a outra parte não poderá requerer ilegitimidade. E como nós vimos há pouco, para além do artigo 1286, existe aqui um outro exemplo consagrado nos termos do artigo 1405. E atenção, 1405 estamos a falar já da compropriedade. Do mesmo jeito que ocorre com posse, quando dois indivíduos são possuidores do mesmo bem, com propriedade, quando dois indivíduos são proprietários de um único bem. Logo, se, no entanto, nós vimos o nosso bem, no qual somos proprietários, a ser usurpado por terceiros, podemos, de forma conjunta, dar entrada da ação. Entretanto, também podemos fazê-lo de forma individual. Eu não vou ler aqui mais o número 1, podemos olhar aqui somente para o número 2, que estabelece o seguinte: Cada consorte pode reivindicar de terceiro a coisa comum sem que a este seja lícito opor-lhe que não lhe pertença por inteiro. Perfeito, meus caros. Temos aqui dois exemplos clássicos sobre aquilo que é o litisconsórcio voluntário. Portanto, em regra, existindo vários sujeitos, esses sujeitos devem intentar a ação de forma conjunta, porém, em determinadas circunstâncias, mesmo se o fazerem de forma autônoma, não haverá problema de legitimidade. Entretanto, o tribunal deverá apenas analisar a sua quota parte ou a responsabilidade. No que diz respeito à legitimidade passiva, ativa. No que diz respeito à legitimidade passiva, vamos lá imaginar que, no caso concreto, olhamos para A, B, C e D. A, B, devedores de C e D. No entanto, C intenta ação sozinho, a dívida são de 2 milhões de kwanzas, intenta ação sozinho contra A e B. Só que o tribunal não vai aqui olhar para a dívida completa, vai simplesmente olhar para a cota parte de C. E por outro lado, B também pode fazer isso. E se B e C, ou C e D, intentar a ação apenas contra B, logo B vai pagar, ou a sua responsabilidade é apenas inerente a 1 milhão e não aos 2 milhões de kwanzas, por exemplo. Logo vai simplesmente ser condenado a pagar 1 milhão e não a totalidade da dívida em questão. Portanto, meus caros, é basicamente isso que nós podemos analisar em relação ao litisconsórcio voluntário. Mais do que isso, só vai ter noção material, vai ler livros, vai ler a legislação e vai efetivamente compreender. Para além disso, nós temos agora aqui a questão do litisconsórcio necessário. Meus caros, litisconsórcio necessário, o que é? Litisconsórcio necessário, na verdade, existem sempre quando aqui o interesse por si é inscindível. Se ele, por um lado, lá no litisconsórcio necessário é cindível, aqui é inscindível, ou seja, não se pode dividir. E, portanto, a intervenção das partes que tutelam a situação da relação jurídica material controvertida é imposta ou pela lei, ou por convenção das partes, ou até mesmo pela natureza da relação material controvertida. Exatamente, meus caros. Aqui a própria lei exige. Se lá no voluntário podemos ou não intervir os dois, no necessário, obrigatoriamente devemos intervir os dois. E qual é o efeito jurídico da não intervenção de ambos? Aqui vai dar lugar claramente à ilegitimidade. Exatamente. Esse litisconsórcio necessário também pode se observar de várias formas, né? E nós já vimos há pouco com base ao conceito. Essa forma poderá ser legal, dando lugar assim ao litisconsórcio necessário legal, poderá ser convencional, dando lugar ao litisconsórcio necessário convencional, e poderá ser ainda natural, dando lugar ao litisconsórcio necessário natural. Perfeitamente. Olhando para ao litisconsórcio necessário legal, é claramente quando a própria lei impõe que em determinadas circunstâncias a ação só vai andar com a intervenção de dois. E, portanto, essa imposição legal poderá ser também de acordo aos interesses
ativa ou passiva. Ou seja, será ativa quando há necessidade de intervenção dos dois autores e será passiva quando há necessidade de intervenção dos dois réus. Temos aqui exemplos claros. O artigo 18 é efetivamente o exemplo claro sobre a legitimidade ou a litisconsórcio necessário ativo. E estamos aqui a falar relativamente às relações jurídicas familiares, do casamento, dos cônjuges. Ou seja, olhando aqui para o artigo 18, estabelece o seguinte, e deixa-me cá sublinhar, estamos a ler o artigo 18. Ações que têm de ser propostas por ambos os cônjuges. Tem de ser proposta por marido e mulher ou por um dos cônjuges, com o consentimento do outro, as ações de que possa resultar a perda ou a oneração de bens que só por ambos possam ser alienados ou a perda de direitos que só por ambos possam ser exercidos sem prejuízos em qualquer outro dos casos dispostos no artigo anterior. Meus caros, nós aqui podemos depois você aqui de forma individual vai lá, analisa o artigo 56 do Código da Família, não é? Naquilo que é a própria gestão do patrimônio do casal, patrimônio comum do casal. Quando existe, por exemplo, o casamento e o regime assumido pelas partes é o de comunhão de adquiridos, em determinadas circunstâncias, eles não podem, os cônjuges não podem desfazer dos bens, principalmente bens imóveis, sem o consentimento do outro. Portanto, estamos aqui a falar de uma ação onde incide um bem imóvel. No entanto, essa ação só poderá ter lugar se ambos os cônjuges efetivamente intentarem a ação, porque há imposição legal. A lei determina, a lei obriga que ambos devem efetivamente ser partes no processo. Temos aqui o artigo 23 que diz: suprimento de incapacidade judiciária e de representação irregular. A incapacidade judiciária, a irregularidade da representação e a falta de consentimento de um dos cônjuges podem ser sanadas mediante intervenção ou citação do representante legítimo ou do cônjuge. Exatamente, meus caros. Se, entretanto, a ação for intentada apenas por um dos cônjuges, podemos suprir isso, entretanto, devemos, no prazo, pedir ou requerer a intervenção do outro cônjuge. O tribunal vai citar o outro cônjuge ou, se tiver um representante legítimo, esse representante. No entanto, número 2. Se estes ratificarem os atos anteriormente praticados, o processo segue como se o vício não existisse. No caso contrário, fica sem efeito todo o processo posterior ao momento em que a falta se deu ou a irregularidade foi cometida. Exatamente, meus caros, estamos aqui a dizer que a lei obriga que, naqueles casos concretos do artigo 18, deve existir a intervenção dos dois cônjuges. Imaginemos que o outro cônjuge não interviu, há como suprir, vai ser sanado no termos do artigo 23. Entretanto, para além de sanar isso, vai ser citado o outro cônjuge. Se o outro cônjuge não ratificar os atos que já foram praticados até então no processo, automaticamente todo o processo até o momento da citação é tido sem efeitos. Mas se ratificar, mantém-se o processo e o processo continua os seus trâmites normais. Há um prazo para suprimento? O artigo 24 é claro. O juiz deve oficiosamente, ao requerimento da parte, fixar o prazo dentro do qual hão de ser sanados os vícios de que trata o artigo anterior. Não fazendo, o suprimento ou a correção pode ter lugar a todo o tempo. Perfeitamente, meus caros. Aqui está. Em regra, o tribunal deve determinar um prazo para o suprimento desse vício. Porém, se não fazer, a qualquer momento poderá ser suprido. É necessário que agora olhemos para a questão inerente à legitimidade ou litisconsórcio legal passivo, quando a lei exige ou obriga que há necessidade de intervenção dos dois réus. E para tal, se olharmos para o artigo 18º para a legitimidade ativa, a passiva está efetivamente consagrada nos termos do artigo subsequente, estabelecendo o artigo 19 o seguinte: ações que devem ser propostas contra ambos os cônjuges. Devem ser propostas contra o marido e a mulher as ações emergentes de facto praticado por ambos os cônjuges, as ações emergentes de fatos praticados por um deles, mas em que pretenda obter-se decisão suscetíveis de ser executada sobre bens comuns ou sobre bens próprios do outro e ainda as ações compreendidas no artigo antecedente. Meus caros, está aqui o artigo antecedente, fala sobre aquelas questões inerentes ao patrimônio. Entretanto, estamos aqui a falar que
o tribunal, em regra, ou a ação em regra deve ser intentada contra ambos os cônjuges, ou seja, os cônjuges vão aparecer aqui como pluralidade ou desconsórcio necessário passivo, sempre que haja as situações previstas no artigo 19, para além daquelas previstas no artigo 18 também. E falamos aqui, por exemplo, da questão de uma situação que poderá depois suscitar prejuízos para ambos os cônjuges. Estamos a falar essencialmente daquilo que é o patrimônio dos dois cônjuges, ou patrimônio comum. Havendo essa necessidade, e nós aqui vamos falar depois, quando olhamos para a ação executiva, por exemplo, quando o devedor é casado, há necessidade depois de citar o réu de modo a que o cônjuge do réu ou do executado, de modo a que esse possa intervir no processo e automaticamente possa se fazer já a meação. Exatamente. Quando o indivíduo concreto tenha uma dívida e é casado e, no entanto, os seus credores entendem uma ação executiva e vai se executar o patrimônio, para que a parte do outro cônjuge não seja afetada, poderá-se claramente citar o réu, o cônjuge do executado, e este, por sua vez, poderá requerer aqui a separação do patrimônio. E a única forma que temos para separar o patrimônio dos dois é através de uma ação de divórcio, e vai se meiar o patrimônio e, consequentemente, somente os bens do executado é que vão servir para o pagamento da dívida exequenda. Portanto, meus caros, é basicamente isso que nós podemos analisar em torno daquilo que é o critério ato passivo quando daquilo que é o artigo, aquilo que é o litisconsórcio necessário. Bem, litisconsórcio necessário convencional, isso é simples, quando as próprias partes determinam em contrato que, em caso de conflitos, vão intervir as duas partes. E natural, e olhamos aqui para o número 2 do artigo 28º, não é? Que eu já estava aqui até a tentar ler, mas não se enquadrava no que nós falávamos há pouco. Litisconsórcio necessário, número 2. É igualmente necessária a intervenção de todos os interessados quando, pela própria natureza da relação jurídica, ela seja necessária para que a decisão a obter produza o seu efeito útil normal. A decisão produz o seu efeito útil normal sempre que, não vinculando, embora os restantes interessados, possa regular definitivamente a situação concreta das partes relativamente ao pedido formulado. Meus caros, é basicamente isso que nós podemos analisar. Aqui estamos a falar da questão da natureza da própria relação jurídica. A relação jurídica obriga que, efetivamente, devam intervir obrigatoriamente todos os sujeitos. Temos aqui um exemplo. Vamos lá, numa ação em que se pretende a declaração que um determinado logradouro ou quintal é parte comum de um prédio e não propriedade exclusiva de um dos condôminos, deve ser proposta por todos os demais condôminos e não por apenas um. Exatamente, meus caros. Regra geral, nós sabemos que existe a propriedade horizontal, e propriedade horizontal, e consequentemente está aqui prevista no artigo 1414, estabelecendo o seguinte: as frações de que um edifício se compõe em condições de constituir uma unidade independente podem pertencer a proprietários diversos em regime de propriedade horizontal. Perfeitamente, meus caros. Se nós olharmos aqui para esse artigo e falamos aqui no caso concreto, partes comuns, olhamos para um quintal pertencente a um condomínio, imaginemos. Olhamos aqui para um corredor das várias que dá acesso aos vários apartamentos de um edifício. Esse corredor é parte comum. No entanto, não pode apenas um dos indivíduos dizer que é o proprietário sozinho do corredor ou do quintal. Existindo isso, deverão as partes depois intentar uma ação própria no tribunal, de modo a que reivindicam cada um deles a sua parte naquele quintal ou naquele corredor. No entanto, deverão todos fazer de forma conjunta. Há aqui a obrigação. Todos os condôminos deverão intentar a ação. Contra quem? Contra aquele indivíduo que arroga-se único proprietário. Porque se não fizerem de forma conjunta, haveria aqui lugar à ilegitimidade. Portanto, meus caros, relativamente ao litisconsórcio necessário, é isso que nós podemos aferir. Eu espero ter sido claro relativamente a essa questão, mas já sabem, sempre que eu não for claro sobre alguma questão, entro em contato nas redes sociais e pronto, agora vão ter que pagar alguma coisa, mas
também é bom porque ajudam assim o canal a se manter. Findo isso, findo a questão do litisconsórcio, é necessário agora que olhemos para outra figura muito importante no que diz respeito à pluralidade de partes. Litisconsórcio, vimos, pode ser necessário ou voluntário. No entanto, a coligação. Quando é que existe coligação? Temos aqui também um conceito básico que estabelece o seguinte: existe quando temos pluralidade de partes e diversidades de pedidos ou de relações jurídicas materiais controvertidas, exatamente. Aqui no caso da pluralidade, na verdade, ou da coligação, existe quando nós não queremos ter vários processos, uma questão de própria economia processual. Em vez de eu intentar uma ação sozinho, você intentar uma ação sozinho e o fulano, o ciclano intentar uma ação sozinho, todos contra um único sujeito, o que a gente faz? A gente vai nos coligar, fazer essa certa coligação, de modo a que todos em conjunto intentemos ação contra o fulano, contra o Estado, por exemplo, contra o B, contra o C, seja lá com quem seja. Portanto, é assim que vai existir a coligação. E essa coligação tem consagração legal nos termos do artigo 30º ou 30, se preferir, do nosso Código de Processo Civil, estabelecendo o seguinte: coligação de autores e de réus. É permitida a coligação de autores contra um ou vários réus e é permitido a um autor demandar conjuntamente vários réus por pedidos diferentes quando a causa de pedir seja a mesma e única ou quando os pedidos estejam entre si numa relação de dependência. Ok? Meus caros, tendo em conta esse critério, ou esse conceito estabelecido no artigo 30º, nós vamos aqui encontrar alguns pressupostos. Ou seja, primeiramente, será necessário que os diversos pedidos formulados estejam sustentados pela mesma causa de pedir. Segundo, os pedidos estejam numa relação de dependência, sustentados de uma certa dependência ou prejudicialidade. E, por fim, a procedência dos pedidos formulados dependa essencialmente da apreciação dos mesmos factos ou da interpretação e aplicação das mesmas regras de direitos ou cláusulas contratuais análogas ou ainda que seja diversa a causa de pedir. Ou seja, esses são os requisitos essenciais para que exista a coligação. É necessário que os diversos pedidos estejam sustentados pela mesma causa de pedir. Ou seja, A deveu B, C, D, E, F, G, H. Entanto, esses indivíduos podem todos, qual é a causa de pedir? É uma dívida, entanto, cada um tem o seu pedido, porque num deveu 100, outro deveu 200, outro deveu 500, cada um tem o seu pedido, então todos juntam-se, coligam-se e vão efetivamente demandar A. Pode ocorrer o oposto. A deu dinheiro, emprestou dinheiro a B, C, D, G, I, J, H, enfim. Então também existe uma única causa de pedir e, portanto, vamos lá e dar lugar à coligação. No entanto, essa situação concreta, não obstante estes três pressupostos necessários, há aqui situações em que poderemos dar lugar ou dar asos a exceções. Mas antes disso, devemos aqui olhar ao artigo 30º, número 2, que estabelece o seguinte: é igualmente lícita a coligação quando, sendo embora diferente a causa de pedir, a procedência dos pedidos principais depende essencialmente da apreciação. Exatamente, é aquele terceiro requisito. E o artigo 31º, vamos lá ver. A coligação não é admissível quando os pedidos correspondam formas de processo diferentes ou a acumulação possa ofender regras da competência internacional ou em razão da matéria ou das hierarquias, mas não impede a acumulação a diversidades da forma do processo que derive unicamente do valor. Meu caro, está aqui. Sempre que não se preencham os requisitos estabelecidos no artigo 30º, nós não podemos atender aquilo que é a coligação. Entretanto, se, por exemplo, forem formas de processos diferentes, meus caros, formas de processo, nós já vamos lá chegar, vamos falar sobre as formas de processo nas próximas aulas, mas eu posso aqui adiantar, vamos olhar aqui para o artigo 461,
do Código Processual Civil, que estabelece aqui as formas de processo. Forma de processo comum pode ser ordinário, sumário ou sumaríssimo, não é? E vamos lá imaginar, forma de processo comum, relativamente ao valor da ação, né? Nós sabemos que para podermos intentar uma ação sob a forma de processo ordinário, a causa de pedir deve exceder o valor da alçada da relação, exatamente. Será processo ordinário. Só que a alçada do tribunal aqui está avaliada em 6 milhões e 100 e alguma coisa, né? Não tenho aqui em decor. Logo, essa ação, não excedendo este valor, aplicamos a forma de processo sumário. Só que essa é a minha dívida, eu tenho dívida de 5 milhões de kwanzas. Entretanto, B tem uma dívida de 7 milhões de kwanzas, logo excede a ação, excede o valor da ação. Excede o valor da alçada do Tribunal da Relação e, portanto, aplicaremos a forma de processo ordinário. Nesse caso concreto, não se aplicaria, nos termos do artigo 30º, a regra da coligação. Porém, na parte final diz, se for apenas por uma questão de valor, e aqui é caso uma questão de valor, podemos ou não podemos coligar? Podemos sim nos coligar. Portanto, meus caros, é importante que vocês consigam perceber que, não obstante aqui, a questão das formas de processo serem diferentes, mas como essa é apenas uma questão de valor, nós vamos aplicar. Okay? Depois nós estudaremos melhor a forma de processos, como aplicar e quando serem aplicadas, mas assim de forma sucinta, é isso que deve ter em conta. Logo, a coligação é permitida nos casos previstos no artigo 30º, entretanto, nos termos do artigo 31, não há ou há obstáculo à própria coligação, porém, quando estivermos perante a questão da forma do processo, se for unicamente o critério do valor, nós podemos sim ainda dar lugar à coligação. Bem, tem ainda aqui o número 2 do artigo 30º que estabelece: se o tribunal oficiosamente ou a requerimento de alguns dos réus entender que, não obstante a verificação de qualquer dos requisitos exigidos para a coligação, é preferível que as causas sejam instruídas, discutidas e julgadas em processos separados, assim o declarará no despacho saneador, ficando o processo sem efeito. Neste caso, se as novas ações forem propostas dentro de 30 dias, a contar do trânsito em julgado do despacho que ordena a separação, os efeitos civis da proposição da ação e da citação do réu retrotraem-se a data em que os factos produziram em primeiro. Portanto, meus caros, é basicamente isso que nós podemos analisar. Em regra, nós podemos efetivamente coligar-nos, desde que preenchamos os requisitos estabelecidos no artigo 30º. Existe um obstáculo a isso, mas sempre que o critério para a forma de processo for unicamente o valor, nós podemos avançar com a coligação. Para concluir, vamos então olhar para os efeitos da coligação ilegal. Claramente que sempre que exista uma coligação ilegal, ou quando a coligação não obedece aos requisitos estabelecidos no artigo 30º do Código de Processo Civil, em consonância com aquilo que é a conjugação dos artigos 494, número 1, e a própria linha E do número 1 do artigo 288 do Código de Processo Civil, nós daremos lugar aqui à absolvição do réu da instância e, consequentemente, à extinção da própria instância. Portanto, meus caros, é basicamente isso que eu tinha preparado para si. Eu espero ter sido claro e coerente na minha abordagem. Se não fui, já sabe, nunca hesite. Entre sempre em contato através das nossas redes sociais e nós, desde que faça efetivamente a contribuição, estaremos aqui disponíveis para ajudá-lo no que for necessário. Portanto, é basicamente isso que nós temos aqui. Olhamos hoje para a questão dos pressupostos processuais, dando enfoque à legitimidade. Vimos que a legitimidade pode ser una ou plural, e na questão da pluralidade, olhamos aqui com maior enfoque para o litisconsórcio, e que pode ser facultativo ou necessário, e também para a coligação. Portanto, é basicamente isso. Eu agradeço mais uma vez pelo seu tempo e pela audiência dispensada. Eu espero por si num próximo vídeo e, como sabe, eu sou o Jorge Reis e este é o Jusbia.